Quantas vezes você falou para você mesmo que vai fazer tudo diferente e quando se dá conta, repete tudo novamente? Sabia que isso tem um nome? Se chama autossabotagem. Muitas vezes criamos, sem nos dar conta, empecilhos para que nos sabotemos. Exatamente isso. Repetimos padrões dos nossos pais ou pessoas que temos conexão emocional sem termos consciência. E quando percebemos, estamos fazendo a mesma coisa e muitas vezes exatamente do mesmo jeito. Isso quando percebemos, pois muitas vezes fazemos as mesmas coisas e não entendemos o porquê fazemos. E o que é a tal autossabotagem? É ter atitudes negativas que nos levam a agir contra nós mesmos, geralmente de forma que nem sempre a gente percebe. Estabelecemos uma meta ou uma intenção, somos claros sobre o que queremos e em seguida nos sabotamos ao permitir que dúvidas, pensamentos e emoções negativas nos preencham e transbordam, insegurança e crenças que nos limitam a agir, a entrar em ação. Vamos entender então como isso tudo acontece? Quem são as nossas maiores referências quando nascemos? Nossos pais, não é? Portanto, é com eles que construiremos nossa base de vivências, pensamentos, sentimentos, comportamentos, interpretações e experiências como um todo. É nessa relação que pode acontecer muita coisa. Coisas boas e coisas ruins. Traumas, sentimentos proibidos pelos pais, vontades não expressas ou que não podem, ser expressadas, porque não são permitidas, fatos interpretados como opressores, situações que se repetem, que criam semente e encontram solo fértil em nossa mente e vai crescendo, se fortalecendo em nossa mente, vira um hábito ou um padrão de funcionamento sem nos darmos conta. E isso tudo vai nos moldando para o adulto que seremos. Quer ver um exemplo? A criança que em seu desenvolvimento de coordenação motora derruba as coisas, e é normal isso acontecer, porque ela está em desenvolvimento, ela está aprendendo como segurar e colocar as coisas. Mas se ela derruba e toda vez ela é repreendida, sendo chamada de desastrada ou que não presta atenção em nada que faz, como será que ela cresce? Acreditando ser desastrada e não prestando atenção em nada que faz. Que foi isso que foi falado para ela. E o que acontece? Acaba recebendo um diagnóstico de TDAH. E não sendo. Por quê? Porque o cérebro dela registrou aquilo ali e ela acreditou que ela é desastrada e que não faz nada direito. Entendeu como é sério essa questão? E por conta de uma crença, porque os pais são os super-heróis, os pais são as pessoas que na visão da criança são os donos da verdade, que sabem, detêm conhecimento, falaram aquilo para ela. Então ela acredita naquilo ali e o cérebro dela, que vai fazer com que realmente aquilo aconteça. Então a gente tem que ter muito cuidado. Ela acaba se auto-sabotando. Por quê? Por conta de uma crença que limitou ela e que ela acreditou ser verdade. E o pior é que acaba recebendo um diagnóstico de TDAH, tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, não sendo. E isso é muito sério, porque começa a ser medicada por um transtorno que não tem. Na realidade, foi uma crença, uma programação errada do cérebro e que não foi dada atenção para isso aí. Então, o que a gente tem que entender?
por conta dela ter acreditado no que os pais repetiam para ela toda vez que ela derrubava alguma coisa, ela acaba então se auto-sabotando toda vez que for exigida num equilíbrio maior emocional ou físico, ou mesmo prestar atenção nas coisas ao seu redor. É uma pessoa que acaba desistindo de seus objetivos por acreditar que não será capaz de dar conta e com isso acaba também procrastinando, que também leva a grandes frustrações, podendo gerar ansiedade, depressão, entre tantos outros transtornos, por conta de uma crença que limitou ela. Percebeu como algumas palavras que se repetem, o caos que isso pode gerar na vida de uma pessoa? O como isso acaba programando um cérebro de forma errada? Agora, a pessoa se sabota porque quer? Claro que não. Acho que ninguém é masoquista nesse sentido para ficar se auto-sabotando. A autossabotagem ela é geralmente um comportamento inconsciente e geralmente fruto de nossas inseguranças e de nossos medos. Ou seja, é um processo de autodefesa e autoproteção para não sermos feridos, para não fracassarmos, até mesmo para evitar frustrações e qualquer possibilidade de descontrole. Só que, na realidade, se auto-sabotar acaba nos prejudicando, porque depois nos autocriticamos quando tomamos consciência e isso acaba nos impedindo de ser feliz e viver a vida que desejamos. Porque a gente não entende o porquê que a gente mais uma vez vacilou, porquê que a gente não consegue, entra num ciclo mesmo. Por isso que é importante o autoconhecimento e perceber quando você está se auto-sabotando e buscar ajuda para reprogramar esse padrão de funcionamento da sua mente. Entender de onde veio, o que está te levando a não conseguir entrar em ação. Quando você consegue perceber os padrões que estão se repetindo, é necessário trabalhar na mudança de hábitos, para que o seu desejo de mudança realmente aconteça. Até porque você não consegue ter mudanças se continuar fazendo tudo da mesma forma. Você vai ter os mesmos resultados. E isso vai exigir de você determinação, comprometimento para confiar em si mesmo, perceber que é capaz de alcançar o que deseja. Por isso que a gente precisa o quê? Comemorar cada vitória. A gente precisa mostrar para o nosso cérebro que somos capazes de dar um passo a mais, da gente seguir adiante e alcançar o que a gente quer. Existem algumas frases clássicas de autossabotagem. Por exemplo, se comparar com o sucesso do outro e achar que não é capaz de alcançar o seu, achando que o outro é sempre melhor do que você e que você jamais vai conseguir chegar à altura dele. Acreditar que você não é forte para encarar certas situações, porque em algum momento te chamaram de fraco. Acreditar que o sucesso do outro é sorte e você não tem essa sorte. Se deixam sempre de lado, as pessoas se deixam sempre de lado por medo de desagradar, de desapontar ou mesmo de ser rejeitado. Uma pessoa que está sempre imaginando o pior dos cenários diante das situações, ou seja, olhando sempre as coisas pelo lado negativo, porque desenvolveu esse padrão de negatividade. Fica se culpando por um erro que tenha cometido e não consegue avançar. Acredita que não nasceu para ser feliz. E existem muitas outras frases clássicas. E aí, se você disse sim para qualquer uma dessas colocações que fiz, pode ter certeza que você já se sabotou. E se não começar a tomar consciência que isso é autossabotagem, reprogramar a sua mente, você estará fadado ao sentimento de fracasso, frustração e uma vida de incertezas. Porque vai procrastinar e vai estar se auto-sabotando toda vez que você estiver perto do teu sucesso. E é muito importante você ter claro que temos dentro de nós muitas e muitas qualidades.
Agora, o que faz o seu olhar ser direcionado somente para o negativo é puramente autossabotagem. Se você começar a focar mais em suas qualidades, você perceberá que você é muito, mas muito mais do que o seu negativismo. E suas preocupações, suas ansiedades, inquietações que rodeiam a sua mente vão por água abaixo. Você é mais forte do que isso. E quantas vezes você celebra as suas vitórias? E isso é muito importante. Ou você fica focando somente nas coisas que não estão dando certo, que a vida é isso ou aquilo, que é assim mesmo, que não tem jeito. Sair desse ciclo de autossabotagem não é negar as coisas ruins que acontecem, e sim olhar adiante, buscar solução para o que pode ser solucionado, aceitar o que não dá para solucionar e seguir. Senão você para no tempo e fica preso às situações e a sua vida não anda. Com isso, o que chega? Ansiedade, depressão e mais autossabotagens. Experimente fazer uma lista de suas qualidades, de seus pontos positivos. Caso não enxergue nenhuma, peça para alguém que você confia te dizer o que ela vê de positivo em você. Quais são as qualidades que ela vê em você? E leia isso todos os dias. E quando perceber que está se auto-sabotando, pergunte-se se continuar agindo dessa forma, se isso vai te aproximar da pessoa que você quer ser ou vai te afastar dessa pessoa que você quer se tornar. Avalie quais são os seus pensamentos, suas atitudes, suas falas, que você deve abrir mão ou mesmo estar disposto para abrir mão. Porque muitas vezes abrir mão de algumas coisas pode gerar uma certa inquietude na nossa mente, no nosso coração, porque algumas pessoas vão perder quando você resolver parar de se auto-sabotar. Porém, não pare e nem desista. Lembre-se que não será perda e sim ganho, porque essas pessoas aprenderão a parar de se auto-sabotarem também. Quando elas estão ali se aproveitando da sua entrega, né, desse teu não olhar para você, você está fazendo com que elas também não avancem. Você precisa ser seu melhor amigo e não seu pior inimigo. Porque se você começa sempre a agir contra você, se você não para prestar atenção nas coisas que estão te acontecendo, que estão te travando, onde você está se auto-sabotando, você vai perceber que um monte de gente segue adiante, um monte de gente consegue, conquista o que quer e você está ali parado no mesmo lugar. Você sabendo que tem, lá dentro de você, você sabe que tem o potencial para avançar, você sabe que você tem conhecimento para conquistar aquilo que você quer, mas e aí? O que acontece? Por que será que determinados relacionamentos não vão para frente? Qual será a história que você está copiando lá dentro, né, do que você vivenciou do teu passado e que você segue repetindo? Quer ver um exemplo bem prático? Grande parte, né, das mulheres que tiveram um pai alcoólatra, muito provavelmente vão buscar um relacionamento onde a pessoa gosta de beber bastante, se não for alcoólatra também. Porque você repete esse padrão, você repete aquilo que você visualizou, você conviveu com aquilo o tempo todo na tua vida. E aí você vai buscar a semelhança. Porque você entendeu que aquilo que era a referência de homem para você, a presença do teu pai sempre bêbado, vai ser o que você vai buscar no seu marido. A não ser que
você faça essa autorreflexão, você entenda que aquilo é negativo, que você não quer isso para você, e aí o que vai acontecer? Você vai buscar um relacionamento onde o seu namorado, o seu futuro marido, não goste de bebida e que não beba. Por quê? Porque você não quer repetir aquela história. Mas isso por quê? Porque você tomou consciência. Porque se você não tiver consciência, você repete. Né? Mulheres, né, que engravidaram cedo, muito provavelmente a filha vai engravidar cedo também. Se ela não parar para refletir e reprogramar essa mente para agir de forma diferente, entra nesse ciclo de autossabotagem e também acaba engravidando cedo. Então são comportamentos que a gente tem, que a gente precisa parar para avaliar, para ver se estão sendo positivos ou não. Pessoas que têm medo de ficar sozinhas porque em algum momento foram abandonadas quando crianças ou esquecidas, né, em algum lugar, e que interpretaram aquele abandono como uma rejeição, vão ser pessoas que vão buscar um relacionamento que vão acabar aceitando tudo, né, e mais um pouco pelo medo de serem rejeitadas ou pelo medo de ficarem sozinhas. Então a gente precisa olhar quais são as situações que nos prejudicaram, né? Coisas que a gente absorveu, interpretou, internalizou, porque aconteceu com a gente não tem culpa, ninguém pede para acontecer certas coisas, mas a gente entender o que aconteceu para a gente poder refletir sobre isso, dar um novo significado a isso e não repetir a mesma história. Porque se a gente repete o nosso passado, a nossa projeção de futuro vai ser exatamente da mesma forma. Então, você continua tendo as mesmas questões. Agora, se você para refletir, peraí, isso aqui não tá legal, isso aqui não foi bom, caramba, eu tô repetindo a história, eu tô num ciclo de repetição, eu preciso parar para olhar o que está acontecendo. A partir do momento que eu paro para refletir e entendo, eu começo a trabalhar a minha mente para agir de uma forma diferente. É fácil? Não, porque vai dar trabalho para o cérebro. Nosso cérebro não gosta de ter trabalho, ele automatiza tudo que pode para gastar menos energia. Mas a partir do momento que a gente entende que precisa fazer diferente, a gente bota atenção naquilo para fazer diferente. Quando você muda de casa, você fica indo para a tua casa antiga? Não, porque você coloca atenção naquilo ali e sabe que você, a partir daquele dia, você precisa ir para o endereço novo. Mas se você morava muito tempo no endereço antigo, se você não prestar atenção no começo, muito provavelmente quando você se der conta, você está na porta do teu endereço antigo. Entendeu? E aí vai se tocar, ou no caminho do endereço antigo vai se tocar, ih, caramba, não era aqui pra cá que eu tinha que ter ido. Aí você faz o retorno lá e vai pro endereço certo. Então, só para vocês entenderem como o nosso cérebro age, ele vai tentando realmente, a partir das repetições de padrão, automatizar tudo que pode. E a partir dessa repetição, dessa automatização, você já começa a agir sem pensar. Você, na hora de escovar os dentes, você para prestar atenção se a escova vai para trás, para cima, para baixo, para que lado vai? Não vai, você nem presta atenção mais. Mas se você começar a escovar o dente com a mão que você não tem o hábito de escovar, provavelmente você vai se machucar todo se você não prestar atenção. Então, a mudança de padrão, mudança de comportamento é a mesma coisa. Se você percebeu que tem um comportamento, que tem um padrão que não está legal, não está sendo funcional, não está sendo assertivo mais, você precisa olhar para isso, entender da onde vem. Se não entender, ok, mas vamos ressignificar isso de qualquer maneira, porque não adianta você botar para baixo do tapete e achar que vai ficar tudo bem, que não vai ter problema. Não, teu cérebro vai te puxar para aquilo novamente. Então você vai traçar uma meta, um objetivo para você pensar
no que você quer para a sua vida e trabalhar nesse comportamento. E lembre que isso só depende de você. Não adianta você querer que os outros mudem, que os outros funcionem de forma diferente para a sua vida dar certo, para tudo ir do jeito que você gostaria. Não, a sua vida depende de você. E a partir do momento que você está vendo que não está legal, cabe a você, a responsabilidade é sua, de você mudar e parar de se auto-sabotar. Né? Você nasceu para ser feliz, não nasceu para ser doente e todos nós podemos trabalhar nessa mudança. Requer comprometimento, decisão, mas o nosso cérebro é plástico e ele pode ser modificado desde que a gente insira um novo padrão, repita esse novo padrão até virar um hábito e automatizar, ok? Ficam aí essas dicas, reflitam sobre isso, parem de se auto-sabotar e sejam felizes, tá bom? Um beijo no coração de todos, tchau, tchau!